sou o professor Pablo, sou novo professor de ciências da escola, certo? Eu estou trabalhando junto com a professora Goretti na elaboração das atividades que vocês estão realizando em casa, certo? Então, esse vídeo aqui é para explicar como é que vai ser a atividade dessa semana. Então, se você já abriu a atividade e já leu o texto que a gente colocou lá e já viu os outros dois vídeos que estão na atividade, muito bem, pode continuar. Agora, se você não fez nada disso ainda, para esse vídeo, certo? Volta lá na atividade e lê o texto que a gente passou e vê os outros vídeos, tá bom? Porque isso aqui é só para explicar uma parte específica da atividade. Agora eu vou explicar para vocês. Então, gente, nesta semana a gente vai falar um pouco sobre a economia da água, certo? Se vocês já viram os textos, os vídeos que a gente colocou na plataforma, lá a gente fala algumas vezes que a falta d'água é um problema que está ficando cada vez mais comum no mundo e que, se a gente não tomar cuidado, pode atingir a gente aqui. Então, para vocês terem uma noção, aqui no mapa está mostrando essas partes em vermelho. São lugares no mundo que já sofrem com pouca quantidade de água, certo? E se a gente não tomar cuidado, a gente pode caminhar para esse rumo também. O que é que a gente pode fazer para que a gente não passe por esse problema, né, de crise de água? Primeiro de tudo, a gente tem que combater a poluição. Por quê? Porque a gente tem muito rio, tem muito lago, tem muita lagoa. Só que muitas vezes eles são poluídos. Tem muito lixo, tem muito esgoto. E aí dessa forma não tem como a gente utilizar essa água, certo? Ela está poluída. Então, o primeiro passo, mandar o nosso lixo e o nosso esgoto para os lugares certos, tá bem? Segundo, preservar nossas florestas. Por quê? Porque as florestas que liberam água para formar as nuvens que vão gerar chuva em vários cantos. Então, a gente precisa preservar nossas florestas que a gente ainda tem e tentar recuperar as que já foram destruídas, para que assim o ciclo da água, né, que vocês já estudaram, ele possa continuar funcionando normalmente. E por último, que é o que a gente está vendo agora nesse tema, é economizar a água, certo? Usar a água racionalmente, para não faltar. Então, vocês já viram lá no material que tem várias formas de a gente economizar água, certo? Não ficar muito tempo no banho, não lavar carro com mangueira, tá sempre de olho nos vazamentos que podem estar acontecendo e consertar eles, certo? Tem várias formas. Então vocês vão lá no material e dão uma olhadinha para relembrar. Mas vamos falar sobre a atividade. Quando vocês voltarem para o Google Classroom, vocês vão ver que lá na atividade tem um formulário, certo? Que nem a gente tem feito nas outras atividades. Só que aí nesse formulário vai ter uma pergunta que é um pouco mais prática. Vocês vão ter que fazer alguma coisa diferente. O que é que vocês vão ter que fazer? Vão calcular o consumo de água na casa de vocês, certo? O quanto que vocês estão gastando ou usando de água, certo? E é bem simples. Primeiro de tudo, você tem que encontrar o hidrômetro da sua casa. O hidrômetro é esse aparelhinho que está aparecendo aqui na tela, certo? De vocês. Se você não souber o que é, pede ajuda para o seu pai, para o seu irmão mais velho, qualquer pessoa que esteja em casa que possa te ajudar nesse momento. É aquela maquininha que a Cagepa usa para fazer a leitura do consumo de água, para te dizer quanto é que você vai pagar todo mês, certo? E aí você vai nessa maquininha e você olha, você vai ver que tem um painel com vários números, certo? Alguns em preto e outros em vermelho. A gente não precisa desses números que estão vermelhos, certo? A gente só vai precisar usar os números que estão em preto, esses aqui dentro do retângulo verde, certo? Você vai lá no seu hidrômetro e olha quais são os números que estão na parte preta, certo? Os números pretos que estão aparecendo lá. Aí você pega seu caderno e anota esses números, tá bem? Aí você volta, pede para algum responsável fazer com você essa parte. De pegar a última conta de água que chegou na sua casa, certo? E lá na conta de água você vai procurar uma parte como essa que está aqui, ó, dentro do quadradinho vermelho. Leitura atual, que foi a leitura que foi feita quando chegou a conta.
Então o que é que vai acontecer? Você vai procurar a leitura atual e vai ver qual o número que está lá da leitura, certo? E aí o que é que você vai fazer depois disso? Você vai pegar o número que você leu no seu hidrômetro, certo? Vamos fazer de conta que no meu apareceu o número 3534, que é o número que está aqui, certo? Então eu vou lá, 3534, tá aqui. Aí eu vou pegar o número que estava lá na minha conta. Vamos fazer de conta que era 3520. Esse número vai ser sempre menor, tem que lembrar disso. E aí eu vou fazer o que? Eu vou pegar o número que eu li agora e vou subtrair o número que estava na minha conta, certo? E aí vai dar o resultado do meu consumo, certo? Meu consumo vai ser o resultado da subtração. Então, nesse cenário aqui que eu coloquei, o meu consumo foi de 14 metros cúbicos. Então, lá na questão que está perguntando, que está pedindo para você calcular o consumo, certo? Que está tendo na sua casa mais recente, você vai fazer isso. Vai no hidrômetro, anota o número que está lá, o número preto que está lá, pega a sua conta de água, vê qual o número que está lá em leitura atual, na última conta, certo? Na mais nova, subtrai um valor pelo outro e você vai ter o seu consumo, tá ok? Esse resultado aqui que você vai colocar lá na atividade do formulário, tá ok? O resultado da subtração e M3 de metros cúbicos. Mas aí você para pensar, nossa, 14 metros cúbicos, é só isso que eu gastei de água? Tão pouco assim? Parece pouco, né? Porque 14 é um número pequeno. Mas, gente, 1 metro cúbico, só um, tem 1000 litros. É muita água. É uma caixa d'água de 1000 litros. Consegue imaginar uma caixa d'água de 1000 litros? É como se eu tivesse gastado 14 caixas d'água dessa, certo? Então, como é que eu faço para saber quanto é que eu gastei esses 14 em litros? É bem fácil. É só pegar o 14 aqui e adicionar 3 zeros depois. Então, eu gastei 14.000 litros de água, certo? Se você quiser descobrir também, você pode fazer a mesma coisa. É só pegar o valor que você conseguiu na sua subtração e colocar 3 zeros depois. Para vocês terem uma ideia, se eu pegar esse resultado aqui e dividir por 2, certo? Vamos imaginar que eu quero pegar esses 14.000 litros de água e colocar em garrafas PET de 2 litros. Uma garrafa de refrigerante, certo? Quantas garrafas será que eu vou precisar? Então, se eu pegar esses 14.000 e dividir por 2, a gente vai ter que... eu teria que usar 7.000 garrafas de 2 litros. 7.000. Será que é pouca garrafa, hein? Só para vocês terem uma ideia, 7.000 garrafas é mais do que o suficiente para fazer uma casinha como essa daqui. Sim, uma casa de garrafa PET, uma casa ecológica. E se eu juntasse mais alguns milhares de garrafas, eu poderia fazer uma casa bem melhor. Como essa daqui, por exemplo, que é uma casa grandona, também feita de garrafa PET. Então, isso é só, pessoal, para vocês terem uma ideia de quanta água a gente consome no nosso dia a dia. Mas vocês terem uma ideia também de que é importante economizar, certo? Por isso que a gente quer que vocês façam esse cálculo aí para descobrir quanto é que vocês estão gastando. É bom vocês terem essa noção por dois motivos, certo? Primeiro, porque ao usar menos água, ao economizar água, você está poupando na natureza, certo? Vai ter mais água limpa disponível, vai ter menos esgoto saindo da sua casa. E segundo, que também é bom pela questão da economia do dinheiro mesmo, certo? Então você consome menos água, a sua conta de água vem mais barata, tá bem? Então, assim que vocês acabarem de ver aqui, volta lá no Classroom, certo? Abre o formulário, que é o último link que está lá, e responde a atividade que eu vou estar aguardando as respostas, tá bom? Um abraço e até a próxima!